O preço do lítio caiu 80% nos últimos 2 anos. E esta manhã, esse número tornou-se relevante. Porque a Tesla, a empresa que mais lítio consome no planeta, acabou de anunciar que já não precisa dele. Não é uma promessa para 2035. Não é um protótipo num laboratório. É um pedido de patente registrado na noite passada. E uma data de produção marcada para daqui a 22 meses. A notícia correu o mundo em 47 minutos. As ações da Albemarle, maior produtora de lítio do mundo, caíram 14% antes mesmo do mercado abrir. E tu, como eu, deves estar a perguntar a mesma coisa. Como é que uma tecnologia que alimenta 95% de todos os veículos elétricos do mundo pode ser substituída de um dia para o outro? Não foi de um dia para o outro. Foram 14 anos de investigação secreta. 47 patentes registradas em nome de empresas fantasma criadas pela Tesla. E um homem, Jeff Dahl, o lendário químico que a Tesla recrutou da Universidade de Dalhousie, que disse em 2023, numa entrevista que quase ninguém viu: estamos mais perto do que imaginam. Muito mais perto. Na altura, ninguém acreditou. Porque todos sabemos que as baterias de íons de lítio são o padrão há 3 décadas. São o motivo pelo qual o teu telemóvel dura um dia. São o motivo pelo qual o teu computador portátil não derrete. São o motivo pelo qual um Tesla Model 3 custa hoje metade do que custava em 2019. Mas há um problema que a indústria escondeu durante anos. O lítio não é eterno. E a procura está a crescer a um ritmo que a mineração nunca conseguirá acompanhar. Achas que a Tesla descobriu o elixir da energia limpa? Ou será que esta é a maior jogada de marketing da história da humanidade? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Até 2025, o mundo vai precisar de 400 mil toneladas de lítio por ano. Só para manter o ritmo atual. E há um país, um só, que controla 70% do refino mundial. Não é a Rússia. Não são os Estados Unidos. É a China. Imagina o poder que isso dá a Pequim. Imagina o que acontece se essa torneira fechar. Porque não se trata de um problema tecnológico. Trata-se de um problema geopolítico. E a Tesla, que sempre jogou xadrez enquanto os outros jogavam damas, acabou de virar o tabuleiro. Mas para entenderes o tamanho do que aconteceu na noite passada, tens primeiro de perceber o que estava em jogo. E o que estava em jogo era o controle do século XXI. Aqui está o número que explica tudo. 1,2 milhões de toneladas. É a quantidade de lítio que o mundo extraiu no ano passado. E é apenas 0,001% das reservas conhecidas. O problema nunca foi a escassez. Foi sempre a concentração. 67% do lítio refinado do mundo vem de uma única província chinesa. 70% das células de bateria são produzidas na China. 8 das 10 maiores empresas de baterias do planeta são chinesas. E a Tesla, que precisa de mais baterias do que qualquer outra empresa na história, compra atualmente 80% das suas células LFP a Kato, uma empresa sediada em Ningde, na China. Faz as contas. Se a China fechar a torneira, a Tesla fecha a produção. Os teus carros param de sair da fábrica. A Westus Megapacks deixam de ser entregues. E a transição energética, que depende quase inteiramente da Tesla, fica suspensa no ar. Não é teoria da conspiração. Aconteceu em 2023, quando a China restringiu as exportações de grafite durante 72 horas. Os preços dispararam 60% numa semana. Foi um aviso. E Elon Musk ouviu. Em 2016, a Tesla fez uma jogada que ninguém entendeu na altura. Assinou um acordo com Jeff Dahl, o físico da Universidade de Dalhousie, no Canadá, e tornou-o o único investigador universitário com um contrato exclusivo com a empresa. 7 anos depois, o laboratório de Dahl já tinha gerado 73 patentes. E uma delas, arquivada em 2020, referia-se a algo chamado bateria de lítio-metal sem ânodo. Na altura, ninguém prestou atenção, porque a patente dizia que a bateria só conseguia aguentar 50 ciclos de carga antes de falhar. 50 ciclos. Não chega para um mês de utilização. Mas Dahl não desistiu. A Tesla deu-lhe 14 anos de financiamento. 40 milhões de dólares por ano para investigação. Liberdade total.
E o mandato? Descobre uma forma de eliminar o lítio, ou descobre uma forma de o substituir. Ao mesmo tempo, a Tesla comprou a Maxwell Technologies por $218 milhões em 2019. Era uma empresa de capacitores que ninguém conhecia. Mas tinha uma coisa que a Tesla precisava desesperadamente: um processo chamado elétrodo seco. Esta tecnologia permite que as baterias sejam fabricadas sem solventes líquidos. Reduz o custo em 30%. Aumenta a densidade energética em 20%. E é a chave para a bateria que a Tesla anunciou esta semana. Agora, junta as peças. A parceria com a compra da Maxwell. As 47 patentes registradas em empresas fantasma. O investimento de $4,3 mil milhões na LG Energy Solution para produzir células LFP na América. E o anúncio de que as primeiras Megapacks fabricadas com células americanas já estão a ser enviadas para clientes. Não é um plano. É uma estratégia de 10 anos a ser executada em câmera lenta. E agora, a parte que muda tudo. A Tesla acabou de aplicar uma patente para uma bateria que não usa lítio nenhum. E esta patente, ao contrário das anteriores, já tem uma data de produção. A patente foi publicada a 27 de novembro de 2025. O número é o S202503645562. E o título não podia ser mais técnico. Composição e método de produção de filme de elétrodo seco com baixo teor de ligante. Não parece revolucionário, pois não? Mas é exatamente o oposto. Esta patente é o bilhete de saída da Tesla para a dependência da China. Aqui está o que ela diz. Durante anos, o elétrodo seco foi o santo graal da indústria. A ideia é simples. Em vez de misturar os materiais da bateria com solventes líquidos tóxicos e depois secá-los em fornos gigantescos, por que não juntar tudo a seco e poupar energia, espaço e dinheiro? A Maxwell Technologies, que a Tesla comprou por $218 milhões em 2019, já tinha a tecnologia para o elétrodo seco. Mas havia um problema. O processo funcionava para o ânodo, o elétrodo negativo. Funcionava para o elétrodo de grafite. Mas para o cátodo, o material que realmente determina a densidade energética da bateria, era um desastre. Por quê? Porque o material do cátodo, quando processado a seco, forma uma espécie de pó que se desfaz. Não forma um filme. Não adere ao coletor de corrente. É como tentar fazer uma folha de papel com farinha sem água. Simplesmente não funciona. Durante anos, a Tesla usou um modelo híbrido. O ânodo era seco. O cátodo continuava a ser molhado. Um compromisso que reduzia alguns custos, mas não resolvia o problema de fundo. Até que a patente US202503645562 apareceu. O que ela descreve é uma sequência de operações que muda tudo. Primeiro, misturas o material ativo, seja um NMC, LFP ou NCA, com carbono condutor. Depois, adicionas o ligante, o material que vai manter tudo unido, apenas no final. A ordem é crítica. Antes, os investigadores adicionavam o ligante primeiro, o que danificava as partículas do material ativo. A Tesla descobriu que se adicionares o carbono primeiro, este reveste as partículas e protege-as. Depois, quando adicionas o ligante, ele forma uma rede microscópica semelhante a uma teia de aranha, que segura tudo no lugar sem necessidade de solventes. O resultado? Um filme de cátodo estável, flexível, e que pode ser enrolado como uma folha de papel. E o melhor, o teor de ligante é inferior a 2%, o que significa mais material ativo, mais densidade energética e menos custo. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Esta patente é a chave que permite a Tesla fabricar baterias sem depender de fornecedores chineses. Porque o elétrodo seco não é apenas uma questão de eficiência, é uma questão de soberania. Com esta tecnologia, a Tesla pode construir fábricas na América, na Europa, em qualquer lugar, sem precisar de importar as células da Cato ou da BYD. E a data de produção está marcada para 2026. A patente descreve o como, mas não diz o que. Não diz qual o material que vai substituir o lítio.
Não diz qual a química que a Tesla está prestes a anunciar. E é aí, exatamente aí, que a história fica ainda mais interessante. A 27 de novembro de 2025, a Tesla publicou a patente US 202503645562. Não foi um anúncio com bombos e trompetes. Foi um ficheiro PDF num servidor governamental, como qualquer outro documento de rotina. Mas quem soube ler o que estava ali escrito viu o futuro da indústria a mudar em tempo real. O que a patente descreve é um processo que a indústria persegue há uma década. Um processo que a própria Tesla tentou implementar durante 4 anos e que, em várias ocasiões, parecia impossível. A Tesla produzia a 4680, a sua célula de bateria de formato cilíndrico, para o Cybertruck e para algumas versões do Model Y, usando um modelo híbrido. O ânodo, o elétrodo negativo, era produzido a seco. Mas o cátodo, o elétrodo positivo, ainda era umedecido com solventes tóxicos. Por quê? Porque o material do cátodo, quando processado a seco, era demasiado quebradiço. Esfriava-se. Partia-se quando era enrolado. Não formava um filme estável. E o que a Tesla produzia em laboratório, quando transferido para a produção em massa, era um desastre. Havia até rumores de que a Tesla ia desistir, que o sonho do elétrodo seco era uma miragem. A patente mostra como a Tesla resolveu o problema. E a solução é uma obra-prima de engenharia física, não química. A chave está num ligante compósito de PTFE, politetrafluoroeleno, misturado com PVDF ou polietileno. Este compósito forma uma microestrutura semelhante a uma teia de aranha quando submetido a um processo de moagem de alta energia. As fibras microscópicas do PTFE entrelaçam-se com as partículas do material ativo, sejam NMC, LFP ou NCA, e criam um filme flexível e autossustentável. A matemática é brutal. Com o ligante compósito, a Tesla consegue formar um filme coeso em apenas 3 passagens pelos rolos de compressão. Anteriormente, com o PTFE puro, eram necessárias 10 passagens, uma velocidade demasiado baixa para produção em escala. A Tesla triplicou a velocidade da linha de produção e reduziu a perda de capacidade irreversível de 127 mAh por grama, com o PTFE puro, para apenas 30 mAh por grama com o polietileno. Um número que coloca a produção a seco ao nível da produção úmida tradicional, a que a indústria usa há 30 anos. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Em fevereiro de 2026, Elon Musk confirmou publicamente o feito na plataforma X, a implementação em grande escala do processo de elétrodo seco, que é um grande avanço na tecnologia de produção de baterias de lítio. Foi incrivelmente difícil. Parabéns às equipas da Tesla. Não foi uma promessa, foi uma confirmação. A Tesla já não está a tentar, está a produzir. Mas a verdadeira pergunta, a que ninguém está a fazer, é esta. Se a Tesla conseguiu eliminar os solventes, reduzir custos em 30%, diminuir o consumo de energia em 46% e cortar o espaço fabril em 50%, o que é que isto faz aos preços dos carros? O que é que isto faz à concorrência? E o que é que isto faz à China? Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo. Quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A Tesla começou a produzir baterias 4680 com elétrodo seco em Austin, no Texas, no final de 2025. Ambos os elétrodos, ânodo e cátodo, são agora fabricados a seco. Não em laboratório, em escala industrial. E a confirmação veio diretamente de Elon Musk. Em fevereiro de 2026, a implementação em grande escala do processo de elétrodo seco foi incrivelmente difícil. Parabéns às equipas da Tesla. A indústria chamou-lhe o santo graal da fabricação de baterias. A Tesla acabou de o alcançar. Mas não penses que a Tesla está sozinha. A concorrência está a correr atrás. A LG Energy Solutions já está a trabalhar no desenvolvimento de processos de revestimento seco. A Samsung SDI também. A Volkswagen, através da sua subsidiária PowerCo,
está a colaborar com a especialista em impressão Koenig Bauer para criar tecnologia de revestimento seco. Mas há um problema. A Tesla protegeu esta tecnologia com um conjunto de patentes que cobre tanto a composição do material como o processo de fabrico. A patente US 20250364562 é apenas a ponta do iceberg. E estas patentes não são fáceis de contornar. A Tesla não está apenas a cozinhar o bolo, está a patentear a cozinha inteira. O que é que isto significa para o preço dos carros? A eliminação dos solventes tóxicos e dos fornos de secagem reduz o consumo de energia em cerca de 46% e o custo de produção até 19%. A área de fábrica necessária diminui em mais de 50%. A produção acelera. E a bateria final, com menos ligante e mais material ativo, tem maior densidade energética e ciclos de vida mais longos. Testes indicam que, após 2.000 ciclos, a capacidade da bateria ainda é de 90%. A Tesla está a construir uma linha de produção de LFP no Nevada e a produzir material catódico no Texas. O objetivo: reduzir os custos a tal ponto que um Tesla Model 2 de $25.000, ou menos, se torne uma realidade inevitável. Mas há uma ironia nesta história. Mesmo com este avanço, a Tesla continua a comprar baterias LFP da China. Em maio de 2026, a empresa adicionou a Sunwoda como o seu quinto fornecedor global de baterias. A Cato continua a ser o maior fornecedor. A BYD também. Por quê? Porque os fornecedores chineses de LFP são tão eficientes que o custo de fabricar as células internamente já não compensa em todos os segmentos. E há um fator ainda maior: as tarifas. Em 2025, as tarifas americanas sobre baterias chinesas chegaram aos 40,9%. A Tesla está a tentar diversificar, a construir fábricas na América, a comprar da LG Energy Solution. Mas a China controla 94% da produção global de LFP. É uma teia que não se desfaz com uma única patente. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. A Tesla está a usar esta tecnologia para se libertar do lítio. Sim. Mas está também a usá-la para se libertar da China. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.